Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, mais uma vez com um vídeo de lista. Dessa vez uma lista em que eu não vou recomendar livros pra vocês especificamente, mas eu vou conversar com vocês sobre 10 livros que foram proibidos por motivos diferentes. Gente, eu amo ver o circo pegar fogo. Alguns livros dessa lista a gente pode até esperar que apareçam, mas tem outros que eu fiquei realmente, assim, surpresa. Antes de começar, então, a comentar com vocês sobre esses livros, eu gostaria de te lembrar para se inscrever aqui embaixo se ainda não estiver inscrito, ativar também o sininho para você ficar por dentro das próximas atualizações. A meta é alcançar 50 mil inscritos aqui no canal até julho, que é o aniversário do canal. E se tudo der certo, teremos, né, novidades por lá, mas enfim, se inscreve aqui embaixo, se você curte o meu conteúdo, compartilha com seus amigos que também gostam de livro, e também convido você a me acompanhar nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo, assim como o link do nosso projeto de apoio coletivo no Catarse, que é uma forma de você apoiar, contribuir com o meu trabalho de forma direta e receber vários conteúdos extras em troca, o link vai estar aqui embaixo também. Recados dados, vamos pra lista, e eu vou começar com um livro que é, assim, um favorito de muita gente, marcou gerações e também causou muito burburinho, e eu vou falar do primeiro livro da série de Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se você fez parte da era dos Harry Potters, se você fez parte ali daquela galera que viu essa série crescer, viu essa história surgir, consumia os livros, assistia aos filmes sempre que saía no cinema, na época que tava realmente bombando ali as histórias, né, todos os livros e tudo mais, você deve se lembrar que na época que essas histórias, né, que esses livros estavam em alta, super bombando, tinha época que rolava ali, né, algumas polêmicas, algumas críticas envolvendo esses livros, principalmente por parte das pessoas mais religiosas, né, os grupos mais conservadores. Eu lembro que enquanto eu tava crescendo e essa série tava super em alta, tinha inclusive algumas igrejas dali da cidade onde eu vivia, né, que faziam esse sentido contrário ao sentido da série, sabe? Enquanto a série tava bombando e tinha muita gente falando sobre os livros e falando sobre os filmes, eu lembro de várias igrejas fazendo um discurso de desestimular as pessoas da igreja a lerem Harry Potter. Algumas até, eu lembro que chegaram a proibir os fiéis da igreja de lerem Harry Potter, porque eles consideravam coisa do demônio. Tomando como exemplo aqui o Brasil, mas isso não aconteceu só aqui no Brasil, também aconteceu algo semelhante nos Estados Unidos, né, em comunidades também bastante conservadoras e religiosas dos Estados Unidos, e também nos Emirados Árabes, porque lá nos Emirados Árabes eles também acreditavam que Harry Potter era um incentivo à bruxaria e por isso o livro foi proibido, né? Todos os livros foram proibidos em várias cidades, escolas, assim, não tinha na biblioteca e tudo mais. Então sim, Harry Potter causou um alvoroço por motivos contrários, né? Uma foi pelo bem, né, que incentivou muitas pessoas a ler, inclusive, e outro foi desses grupos que iam contra a divulgação da série e o incentivo à leitura dos livros da série Harry Potter. O próximo livro é até que um tanto compreensível que esteja aqui na lista, e eu tô falando de Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse livro é muito polêmico, inclusive até hoje, tem muita gente que lê e que não recomenda, não gosta muito da história e não acha, né, que é uma história que deva ser recomendada. Esse livro, ele foi proibido na Argentina, na França, na Inglaterra e depois na Nova Zelândia. Então teve vários países que ao longo da década de 60, mais ou menos, proibiram esse livro. E ele é um livro realmente com uma temática muito delicada, pra dizer o mínimo, que é a questão da pedofilia. Ele vai trazer uma relação de pedofilia entre um homem de 38 anos e uma garota, acho que de 12 anos. Eu, inclusive, já li esse livro, mas quando eu li eu era uma adolescente, gente. Pra você ter uma noção, eu nem lembro exatamente o que foi que eu achei do livro. Eu só li, assim, fiquei... beleza, passou, acabou, vida que segue. Eu não sei se hoje em dia eu teria coragem de reler essa história, mas eu sei que esse é um livro que realmente causou, assim, um fervor, sabe? De pessoas que gostam do livro, gente que acha que esse livro não deve ser lido, enfim, né? Foi mais um aí que foi banido e proibido em vários países. Gente, se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo, é aqui da minha vizinhança, tá? Ele tá latindo faz muito tempo. Gente, o próximo livro é um caso muito engraçado. 1984, do George Orwell, um livro maravilhoso, por sinal. Adorei ter lido, recomendo bastante. Esse livro, ele é uma história distópica que vai falar sobre governos autoritários. Independente de ser de direita ou de esquerda, ele vai fazer críticas a governos autoritários, ditaduras e tudo mais. E ele foi banido, proibido nos Estados Unidos durante um tempo por acreditarem que ele estava defendendo o comunismo. Porém, na União Soviética, ele também foi proibido porque acreditavam que ele estava indo contra o governo de Stalin. Então, temos aí, né,
duas potências que estavam ali, né, na tensão da Guerra Fria. O próprio livro foi lançado na época, mais ou menos, ali da Guerra Fria, e acabou causando exatamente o mesmo efeito em países de condutas completamente diferentes, sabe? Eu achei super curiosa essa história. Eu inclusive, não sabia que ele tinha chegado a ser proibido em algum lugar, mas é isso. Dois países com governos, sistemas completamente diferentes proibiram o mesmo livro pelo mesmo motivo. Olha aí o que curioso. O próximo livro, ele venceu o Pulitzer em 88, e eu tô falando do Amado, da Toni Morrison. E esse livro, ele gerou um burburinho, principalmente de ele estar presente nas leituras obrigatórias dos ensinos de jovens, sabe? Os ensino médios, assim. E tudo isso aconteceu porque pais de jovens acreditam que esse não seja o livro, o tipo de livro indicado para jovens, adolescentes e tudo mais, que é um livro que vai falar sobre uma mulher negra. E esse livro contém várias cenas de violência e também de violência sexual, sexualidade, enfim, tem vários temas delicados. Enfim, é o tipo de livro que carrega vários temas sensíveis e também possivelmente muitos gatilhos, e que pais das escolas norte-americanas acreditavam que não era um tipo de livro que deveria estar disponível e fazer parte do currículo de leitura, né, obrigatória das escolas dos Estados Unidos. Então, por um tempo, recentemente, até voltou essa discussão com relação a esse livro, de ser um livro que não é adequado para essa faixa etária. Nesse caso, eu confesso que eu não tenho nem muito o que falar, assim, a respeito da atitude desses pais, sabe? Porque realmente um livro que tem tantos temas sensíveis, muitos gatilhos, talvez não seja realmente um livro obrigatório em escolas, talvez, não sei, né? Principalmente dependendo da faixa etária. Se a gente aqui na vida adulta já tem alguns livros que a gente prefere não ler porque vai causar sentimentos ruins em nós, certos livros, né, para adolescentes, assim, eu também tenho minhas ressalvas, não tenho certeza se seria uma boa conduta colocar ali, né, dentro das listas de leituras obrigatórias dos ensinos, né, fundamental e médio e tal. Então, esse eu ainda fiquei meio assim, sabe, gente? É tenso. Também muito semelhante com o que aconteceu com o Amado, o A Cor Púrpura, da Alice Walker, também teve ondas, assim, de pais achando que esse livro não era o tipo de livro, né, o tipo de leitura obrigatória em escolas dos filhos nos Estados Unidos. E isso aconteceu desde o lançamento de A Cor Púrpura lá na década de 20. De lá pra cá, esse livro entrou aí em bibliotecas, né, fez parte do currículo, inclusive, de algumas escolas. Depois de um tempo, ele parou de fazer parte do currículo, mas ele ainda estava disponível nas bibliotecas, e os pais achavam que isso não deveria acontecer, que os livros não deveriam estar nas bibliotecas, que os jovens não deveriam ter acesso a esse tipo de livro. E daí rolou também, então, esse movimento de querer banir o livro das escolas públicas dos Estados Unidos. Pelos mesmos motivos que aconteceu com o Amado, né? Por ter cenas de violência, cenas de abuso e várias outras cenas de conteúdo sensível contidas no livro. Outro livro que sofreu protesto por estar presente em bibliotecas de escolas pelo mundo inteiro, pasmem, foi o Diário de Anne Frank. Esse eu fiquei super surpresa, porque é um livro maravilhoso, é um livro que é um relato de um período histórico que a humanidade vivenciou e que eu acho muito importante que a gente leia, mas tem pessoas que acham que esse livro não deveria estar circulando, né, pelo menos pelas escolas, assim, por causa de cenas que remetem à homossexualidade e que vão trazer também ali teor sexual. Só que, gente, é um diário, né, então tudo que existe de sexual nesse livro é o descobrimento, né, a vivência dessa menina com relação a esse tema. Do meu ponto de vista, eu já li esse livro e eu não acho que seja algo realmente, assim, muito chocante, nem muito fora, sabe, da casinha. Mas houve aí também, né, esse burburinho, também esse sentido de protestar contra o Diário de Anne Frank nas escolas, e foi mais um livro que praticamente quase foi aí proibido mesmo nas escolas de ensino público. Outro livro que foi proibido, na verdade outra série aí que foi proibida, inclusive por muitos pais e também entidades religiosas, foi a série Crepúsculo, né? A saga Crepúsculo como um todo. E eu dei risada quando eu vi isso, gente, porque realmente, assim, a justificativa era o teor sexual contido na série, uma série de romance sobrenatural. Enfim, é o teor sexual e a sobrenaturalidade da história. Então, assim, a história toda, basicamente, porque é um romance sobrenatural. Então, tudo que compõe essa história estava sendo motivo para terem pessoas protestando contra essa história e proibindo, inclusive, pessoas de lerem. Principalmente os pais, né? Proibindo seus filhos de lerem. Ai, meu Deus. Agora, um livro nacional que também foi proibido aqui no Brasil durante o período da ditadura foi o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Esse livro, ele foi proibido pelo governo sob o argumento de que ele incentivava a violência e ele ia contra a moral e os bons costumes.
Tudo bom? Agora mesmo que eu quero ler. 50 Tons de Cinza. Sim, esse aí eu já tava esperando que fosse aparecer. Ele foi proibido em várias cidades do sul dos Estados Unidos pelo conteúdo sexual e porque as pessoas achavam que ele incentivava o BDSM. Então, em várias cidades do sul dos Estados Unidos, que pra quem não sabe, costumam ser cidades mais conservadoras, né? Esses livros foram proibidos. Inclusive, tiveram entidades religiosas que fizeram esse sentido, mesma coisa que aconteceu com Harry Potter, de incentivar os fiéis a não lerem 50 Tons de Cinza, nem consumirem também os filmes por causa, né, do conteúdo sexual contido nos livros, conteúdo explícito. E é isso, né, gente? É aquilo, quanto mais as pessoas proíbem, quanto mais elas fazem esse sentido de ir contra o sentido de algo, mais as pessoas vão ficar curiosas e mais elas vão procurar consumir esse tipo de conteúdo pra saber o que elas estão perdendo. A gente não tem nem o que falar, sabe, da natureza humana, sermos curiosos. Então, se alguém tá recomendando um livro e tem gente falando, muita gente falando, não leia por causa disso, tu acha que as pessoas não vão procurar? Elas vão procurar, elas são curiosas, elas vão querer saber o que esses livros trazem, sabe? Então, assim, proibir, nesse caso, é, assim, dar um tiro no pé, porque a galera vai procurar, eles vão procurar, tenho certeza disso, eles vão procurar. E por fim, eu vou falar de O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que foi um livro que foi banido e proibido em várias cidades de Portugal. E é claro, por trazer aí, né, toda essa temática de sexualidade versus celibatário, algo muito proibido, né, que a gente sabe aí que é proibido nas igrejas católicas, mas a gente também já viu que já saíram escândalos reais envolvendo esses mesmos assuntos, né, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o livro retrata talvez algo que aconteça na realidade. Mas enfim, essa era a lista de hoje, uma lista diferente aí com livros que foram proibidos em vários lugares do mundo. Quero saber se você já leu algum deles, comenta aqui embaixo, se você concorda com algum desses, se você acha que proibir livros não leva ninguém a lugar nenhum. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos apoiadores do canal por todo o apoio de sempre, gente. Muito, muito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!